A paz do Senhor Jesus para você. Eu sou o pastor Maxwell Fajardo e esta é mais uma escola bíblica dominical online da Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Perus, em Vila Perus, em São Paulo. É um prazer imenso podermos conversar mais esta semana a respeito da revista Lições Bíblicas da CPAD, desse trimestre, que está estudando a carta de Paulo aos Efésios. E hoje, especificamente, vamos conversar aqui sobre a lição de número 4, a iluminação espiritual do crente, que é o título dessa revista. Eu quero dizer que eu estou muito feliz de poder conversar com você e mando um abraço especial, particular, para todos os irmãos da nossa escola dominical de Vila Perus. Em breve, querendo Deus, estaremos juntos novamente para conversarmos sobre as lições da nossa escola dominical. Bom, eu gostaria de convidar você para que a gente possa fazer a leitura bíblica da lição de hoje. Lembro que nós, durante esse trimestre, estamos estudando versículo a versículo da carta de Paulo aos Efésios. Já tivemos 3 lições em que nós fomos até o versículo 14 do primeiro capítulo. E a lição de hoje nós vamos conversar do versículo 15 até o versículo 23 do primeiro capítulo. Vamos concluir hoje o primeiro capítulo da carta de Paulo aos Efésios. Se você não acompanhou as aulas anteriores, não há problema, fique conosco, vamos acompanhar este capítulo, ou você tem também a oportunidade de encontrar aqui nesse canal as 3 primeiras lições que nós já estudamos nesse trimestre. Bom, mas eu quero convidar você para que faça a leitura, ou para que acompanhe a leitura conosco da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, dos versículos 15 ao 23. É muito importante na lição de hoje que você esteja atento a cada um dos versículos. Nós pretendemos passar por cada um desses versículos que tem uma profundidade muito grande para todos nós. Aos Efésios capítulo 1, do versículo 15 ao versículo 23, diz o seguinte: Pelo que, ouvindo eu também a fé que há entre vós no Senhor Jesus, o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação, e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Bom, como nós já conversamos, já falamos nas aulas anteriores, até o versículo 14, o apóstolo Paulo fez uma apresentação do tema que ele vai conversar, que ele escreveu para os irmãos de Éfeso. Lembro para você que a igreja de Éfeso era uma igreja muito importante da região da Ásia Menor, e muito provavelmente essa carta aos Efésios circulou também entre outras igrejas da região. Era uma igreja com a qual o apóstolo Paulo tinha uma grande afinidade. Ele desenvolveu boa parte do seu ministério presencialmente ali em Éfeso, e agora tem essa oportunidade de compartilhar com os irmãos alguns dos seus pensamentos, algumas das coisas que Deus colocou em seu coração. Então, até o versículo 14, Paulo inicia. Lembra você, conforme nós estudamos das 2 lições anteriores, que até o versículo 14 é uma espécie de hino, né? O apóstolo Paulo começa a carta de uma forma muito poética, né? Ele escreve justamente nessa estrutura de hino, inclusive tem até um refrão nesses 14 primeiros versículos, pois ele repete por 3 vezes a expressão: para louvor e glória da sua graça.
Ele fala algo a respeito de Deus e diz: e para louvor e glória da sua graça. Depois ele escreve mais um pouco: para louvor e glória da sua graça. Então tem essa estrutura, né, poética nessa abertura da carta aos Efésios. E agora, a partir do versículo 15, ele começa a se dirigir mais diretamente, mais especificamente para cada um dos irmãos, para os irmãos, para a igreja de Éfeso. E ele começa aqui no versículo 15 e no versículo 16, lembrando algumas coisas daquela igreja de Éfeso. E eu, quando li esse trecho até o final do capítulo 1, me veio à mente, eu imaginei o apóstolo Paulo escrevendo, e eu imagino que Paulo ele fala uma coisa e ele lembra de outra, e essa outra coisa faz ele lembrar ainda de uma terceira coisa. A impressão que eu tenho é como se o apóstolo Paulo começasse a puxar uma corda ao conversar com os irmãos, e à medida que ele vai puxando, vão saindo coisas que vão empolgando o coração do apóstolo Paulo, e que a gente vai perceber aqui nesse trecho, do versículo 15 até o versículo 23, como cada frase que Paulo coloca aqui para a igreja vai puxando uma outra frase que faz ele lembrar de alguma outra coisa maravilhosa, e um tema vai puxando outro. Uma frase vai puxando outra, e justamente eu tenho essa impressão que o apóstolo Paulo, ao escrever esse trecho, o apóstolo Paulo estava assim com o seu coração muito empolgado, né? Muito cheio de várias coisas. Parece que a mente do apóstolo Paulo estava assim extasiada com as coisas que ele estava pensando para escrever aos irmãos de Éfeso. Então, à medida que ele vai falando uma coisa, ele já vai lembrando de outra, e essa outra coisa faz lembrar de outra coisa, e os assuntos vão surgindo, vão aparecendo ali na pena do apóstolo Paulo. E veja como é que ele... Por isso que eu digo que essa lição de hoje é muito importante nós irmos passando versículo por versículo para ver como cada frase vai puxando a frase posterior, e um assunto vai se encadeando, vai se ligando no outro de uma forma muito bela nesse texto. No versículo 15, então, ele lembra dos irmãos de Éfeso e diz: pelo que, ouvindo eu também a fé no Senhor Jesus Cristo e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então, o apóstolo Paulo começa, apresenta até o versículo 14 o tema geral da carta, e agora aqui no versículo 15 ele lembra dos irmãos de Éfeso. E ele começa a trazer à memória as notícias que ele tinha recebido dos irmãos de Éfeso. Vale a pena lembrar, como nós comentamos nas aulas anteriores, o apóstolo Paulo, ele se despediu, a última vez que ele esteve presente na igreja de Éfeso, ele fez um discurso muito emocionado e disse ali aos irmãos que estava sentindo no seu coração que seria a última vez que ele os veria, que ele estaria ali presencialmente com eles. Então havia muitos sentimentos envolvidos ali entre o apóstolo Paulo e essa igreja da cidade de Éfeso. E ele diz: irmãos, olha, desde a última vez que eu estive aí com vocês, eu ouvi coisas muito boas a respeito de vocês. E muito provavelmente ele ouviu por parte do irmão, que foi encarregado de levar esta carta para a cidade de Éfeso. E Paulo ouviu que aquela igreja ela tinha se estabelecido, que os irmãos estavam ali firmes, e ele diz: irmãos, eu fico muito feliz quando eu percebo que a igreja está edificada na cidade de Éfeso. Eu fico muito feliz quando eu ouço a respeito da fé que há entre vós no Senhor Jesus. Vale a pena lembrar que servir ao Senhor Jesus na cidade de Éfeso era algo bastante complicado. Lembre-se que nós falamos nas aulas anteriores, a cidade de Éfeso era uma cidade que tinha uma religiosidade muito forte em torno da deusa Diana, tinha um grande templo da Diana dos Efésios naquela cidade. Então, manter a fé na cidade de Éfeso, muitas vezes os irmãos sofreriam muita pressão para manter essa fé. E Paulo diz: irmãos, eu estou feliz com vocês. Da fé de vocês são notícias muito boas, são notícias muito positivas. E não apenas a fé, mas vocês demonstram grande amor
para com todos os santos. Esse é um primeiro detalhe muito importante deste versículo. Diz, olha, vocês têm fé, e como é que esta fé de vocês tem sido demonstrada? É uma fé que é demonstrada por intermédio do amor por todos os santos. Não é uma fé que fica apenas nas palavras. A fé de vocês tem se transformado cada dia em ações. Ações baseadas no amor e que são tão bem fundamentadas no amor que aqui de onde eu estou eu recebo boas notícias. Então nós frisamos nesse primeiro versículo, nos lembra muito daquilo que o apóstolo Tiago diz na sua carta, que a verdadeira fé ela deve se basear ou deve ser comprovada pelas boas obras, pelo amor. E Paulo diz, irmãos, eu tenho recebido muito boas notícias de vocês. E a fé de vocês, ela transpassa meramente a compreensão intelectual e ela se transforma em ação. Ela se transforma em boas ações. E isso tem alegrado o meu coração. E por conta disso ele diz no versículo 16, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. A primeira oração que o apóstolo Paulo faz pelos irmãos de Éfeso é uma oração de agradecimento. Ele se alegra de ver que o seu trabalho tinha dado o devido fruto. Isso é uma coisa muito importante no ministério do apóstolo Paulo. Em várias das suas cartas você percebe que o apóstolo Paulo faz questão de dizer que orava pelas igrejas que ele havia fundado, inclusive pelas igrejas que ele não conhecia pessoalmente. E o que demonstra para nós essa preocupação que todos nós devemos ter da intercessão pelos nossos irmãos. Nós sabemos que a caminhada de fé é uma caminhada que envolve muita pressão que muitas vezes nós sentimos, muitas tentações, e o apóstolo Paulo sabia muito bem disso. E fazia questão de sempre orar pelas igrejas para que os irmãos pudessem continuar firmes. Mas antes de pedir isso para Deus, a primeira oração, o primeiro sentimento que ele tinha para com os irmãos de Éfeso era o sentimento de gratidão a Deus pela boa obra que o Senhor havia feito naquela igreja. E ele prossegue aqui no versículo 17, e ele diz qual era um segundo motivo de oração por aquela igreja. Ele diz no versículo 17 que orava para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Ele pede então duas coisas. Ele pede para que os irmãos tivessem sabedoria e fossem reveladas a respeito do Senhor Jesus. Veja, o que ele pede, na realidade, para Deus em favor daquela igreja, é que aquela igreja pudesse conhecer mais ainda ao Senhor Jesus. E você pode perguntar, mas essa igreja aqui não era uma igreja que já estava ali consolidada na cidade de Éfeso? Era uma igreja que já tinha alguns anos que estava ali estruturada? Sim. E mesmo assim o apóstolo Paulo pede a Deus para que aqueles irmãos pudessem conhecer mais ainda a respeito de Deus. O conhecimento de Deus que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é um conhecimento vivencial, é um conhecimento baseado na experiência com Deus. Que eles pudessem, de fato, se envolver mais ainda com o Senhor Jesus. E como isso aconteceria? Quando os irmãos recebessem da parte de Deus o espírito de sabedoria e de revelação. Veja, nós conhecemos Deus e nós nos envolvemos com Deus à medida que o próprio Deus vai se apresentando a nós. Lembre-se, por exemplo, quando o Senhor Jesus estava desenvolvendo o seu ministério terreno, e certo dia ele conversou com os seus discípulos e ele fez aquela pergunta aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E os discípulos dizem que as pessoas estavam falando a respeito dele. E aí ele pergunta: e vocês? Quem dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? E o apóstolo Pedro responde: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo.
E Jesus responde para ele: Pedro, quem te revelou isso não foi a carne nem o sangue, foi o próprio Deus quem revelou isso para você. Ou seja, essa certeza que há no seu coração nesse momento, Pedro, de que eu sou o Cristo, Filho do Deus vivo, essa certeza ela foi plantada no seu coração pelo Espírito Santo. Foi o próprio Deus quem plantou essa certeza no seu coração, Pedro. E é muito parecido com aquilo que o apóstolo Paulo aqui pede para os irmãos de Éfeso. Que Deus pudesse plantar a cada dia no coração dos irmãos, por intermédio do Espírito Santo, a sabedoria e a revelação a respeito de quem é Deus. Ou seja, que os irmãos tivessem a cada dia essa certeza de quem é o Deus que eles estavam servindo e o que é que eles estavam buscando. E ele usa essa expressão, que Deus vos dê em seu conhecimento, ou seja, que Deus plante essa verdade cada dia no coração de vocês. O espírito de sabedoria, ou seja, para que vocês possam cada dia compreender melhor, possam saber de fato quem é o Senhor, e o espírito de revelação, ou seja, que a cada dia Deus se revele a vocês. Uma das formas possíveis de traduzir esse texto, quando se fala aqui de revelação, uma das traduções possíveis é que Deus tire o véu dos olhos de vocês para que vocês possam perceber melhor Deus. Ou seja, é possível que Deus esteja fazendo coisas maravilhosas aí no meio de vocês, vocês não estejam percebendo. Então a minha oração é para que cada dia se tire o véu dos olhos de vocês e vocês consigam perceber a ação de Deus no coração, na vida de vocês. Esse é o pedido que o apóstolo Paulo faz a Deus em prol dos irmãos. Que os irmãos a cada dia crescessem nesse conhecimento a respeito de quem é Deus. E conforme ele vai dizer aqui nos versículos posteriores, que eles pudessem a cada dia se aprofundar a respeito do seu conhecimento sobre Deus. No versículo 18 ele diz, olha, ele fala de Deus revelar para eles, ou seja, tirar o véu dos olhos dele, e diz no versículo 18, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Veja o comecinho do versículo 18. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. É possível aí que na sua tradução da Bíblia, os olhos do vosso entendimento, a palavra entendimento possa ter sido traduzida como coração. Que Deus possa ter iluminado os olhos do vosso coração. E é muito importante, é muito interessante, preparando esta aula, eu descobri algo muito importante sobre a expressão coração, que aparece muitas vezes nas Escrituras. Nós temos o costume, nós temos o hábito de usar essa palavra coração relacionada aos sentimentos. Então, tudo aquilo que tem a ver com os nossos sentimentos, nós falamos, isso tem a ver com o coração. E na época bíblica, a palavra coração designava mais do que os sentimentos. Lógico, designava também os sentimentos, mas essa expressão coração, no grego cardia, tinha a ver com a pessoa como um todo. Então, quando ele diz que pede a Deus para que Deus ilumine os olhos do vosso coração, do vosso entendimento, que pode ser traduzido como os olhos do vosso coração, o coração está falando da pessoa por inteiro. Então, você como um todo, porque o coração, aqui para os leitores do apóstolo Paulo, tinha a ver com toda a sede das emoções, do sentimento, do pensamento, ou seja, o coração seria aquilo que resumia toda a pessoa. Tem a ver com o ser da pessoa. O coração é o centro do ser, podemos dizer dessa forma. E o apóstolo Paulo diz o seguinte, são de vocês, para que todo o ser de vocês possa ser dominado pelo conhecimento de quem é Deus. Ou seja, ele está querendo dizer o seguinte, irmãos, a minha oração é para que o pensamento de vocês, os sentimentos de vocês, as vontades de vocês, os planos de vocês,
tudo aquilo que tem a ver com o ser de cada um de vocês possa ser impactado, possa ser dominado por esse conhecimento de quem é Deus. Que vocês como um todo possam estar em Cristo, possam estar totalmente ligados a Cristo e que vocês possam perceber isso. Por isso que ele diz, eu oro para que Deus tire, né, o véu dos olhos do vosso coração. Há traduções da Bíblia que traduzem esse versículo dessa forma. Para que Deus tire o véu dos olhos do vosso coração. Se o coração era a sede de todo o ser da pessoa, então ele pede para que Deus tire toda a barreira que exista no coração que impeça a pessoa de conhecer mais a Deus. E veja como um assunto vai puxando o outro, né? Porque ele começa dizendo que orava a Deus, dando graças a Deus pela vida dos irmãos, por aquilo que Deus já estava fazendo. E aí ele diz que além de dar graças, ele também pedia para que Deus abençoasse, abrisse cada vez mais o entendimento dos irmãos. E ele continua, veja como um assunto vai puxando o outro. No versículo 18 ele pede para que Deus ilumine os olhos do entendimento, do coração deles. E por que ele orava pedindo isso? Então veja, ele já vai puxando um outro assunto. Por quê? Por que eu faço essa oração? No versículo 18 ele diz, para que vocês saibam, irmãos, qual seja a esperança da vossa vocação. Ou seja, eu oro, eu peço para que Deus ilumine o entendimento de vocês, para que vocês tenham certeza do porquê vocês foram chamados. Para que não reste dúvida no coração de vocês a respeito do porquê vocês são cristãos. Por que vocês decidiram abandonar, pensando lá nos irmãos da igreja de Éfeso, por que vocês decidiram abandonar o culto da deusa Diana dos Efésios e decidiram seguir ao Senhor Jesus Cristo? Ou seja, o porquê desta tomada de decisão de vocês, isso precisa estar muito claro. A vocação, a razão pelo qual Deus os chamou precisa ficar cada dia mais evidente no coração de vocês. Não pode existir dúvida a respeito do porquê vocês são cristãos, a respeito do porquê vocês servem a Deus. E por quê? Porque é uma esperança por trás dessa vocação. Né? Nós fomos chamados, nós fomos vocacionados por Deus. Vocacionados aqui a gente pensa nesse sentido de ter sido chamado por Deus para fazer parte da sua igreja, porque é uma esperança por trás dessa vocação. Há algo que nós aguardamos de maravilhoso que vai acontecer lá na frente. Ainda não aconteceu, todo o projeto que Deus tem para a humanidade ainda não se cumpriu e nós estamos aguardando a consumação desse projeto. Essa é a nossa esperança. E isto precisa estar muito claro, precisa estar muito definido do nosso coração para que a gente possa de fato cumprir o nosso papel como igreja. Veja, lembre que o tema da carta de Paulo aos Efésios é a igreja dentro do projeto de Deus. E para que a igreja cumpra o seu papel como igreja, a razão pelo qual ela existe precisa ficar bem clara, precisa ficar bem definida. Ele diz então, ele ora para que os irmãos tenham bem claro, para que eles saibam qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. A herança dos santos, o apóstolo Paulo está falando tanto daquilo que nós receberemos posteriormente quando nós chegarmos no céu, quanto aquilo que nós já recebemos de Deus agora. Lembre-se que na aula anterior eu falei sobre o processo de adoção que o apóstolo Paulo usa aqui nos versículos anteriores para dizer que nós somos adotados por Deus. Quando alguém é adotado, ele passa a fazer parte de uma nova família e ele passa a fazer parte da herança daquela família. Ele passa a compartilhar de tudo que existe naquela família. Tudo que é daquela família passa a ser dele também. Né? Ele passa a entrar numa nova herança. E o apóstolo Paulo diz, vocês precisam perceber o tamanho das riquezas que vocês têm por estarem agora na família de Deus. E ele não está falando aqui de bens materiais. Ele está dizendo o seguinte, irmãos, por vocês estarem agora na família de Deus, por vocês terem sido adotados por Deus, vocês entraram num plano muito maior de Deus, o plano que Deus tem para restaurar toda a humanidade.
Veja o tamanho da riqueza da herança, da glória que vocês têm em Cristo. Vocês passaram a participar de bênçãos espirituais enormes, inimagináveis. Isto é a riqueza da glória da sua herança nos santos. Ou seja, irmãos, vocês precisam perceber que ser cristão, que estar em Cristo, não é apenas o sinônimo de você ir a uma reunião, de você estar participando ali das atividades da igreja. É isso também, mas não apenas isso. Por trás disso há algo muito maior. Há um projeto de Deus em que nós estamos incluídos. Há todo um drama universal, que é o drama do pecado, que foi resolvido, que foi solucionado em Cristo, e nós estamos no meio disso tudo, participando deste processo que Deus, desse plano que Deus estabeleceu para restaurar toda a humanidade. Tenham noção disso, irmãos. A vida cristã vai além daquilo que a gente observa no nosso cotidiano. Vai além das relações humanas que nós travamos aqui. Há algo muito maior que isso, há riquezas muito maiores em que nós estamos incluídos. E nós precisamos ter isto bem claro. Esta é a oração que o apóstolo Paulo faz em prol daquela igreja de Éfeso. Mas ele não para por aí, ele vai lembrando de mais coisas. No versículo 19 diz que ele ora também para que os irmãos saibam qual é a sobreexcelência e grandeza do seu poder. A sobreexcelente. Diz que é a única vez no Novo Testamento em que é usada essa expressão, a sobreexcelente. E o apóstolo Paulo faz questão de escolher muito bem as palavras. Ele não fala apenas de algo maravilhoso, algo excelente. Ele diz, não, é algo sobreexcelente. Quando a gente usa essa palavra excelente, o que é algo excelente? É algo perfeito, é algo maravilhoso. E o apóstolo Paulo diz, não, a grandeza de Deus é mais do que excelente. Ela é sobreexcelente, ela é mais do que excelente. Vocês precisam, irmãos de Éfeso, compreenderem a sobreexcelente grandeza do seu poder. Alguns comentaristas que dizem que Paulo, nesse versículo, ele usa de propósito alguns pleonasmos. O que é um pleonasmo? Pleonasmo é quando você faz uma redundância, né? Por exemplo, ele fala aqui de sobreexcelente grandeza, ou a grandeza do seu poder. Ou seja, o poder normalmente já é grande, então você não precisaria colocar uma palavra junto com outra. Parece que é uma repetição da mesma coisa, usando outras palavras. E o apóstolo Paulo faz isso de propósito. Ele fala de uma sobreexcelente grandeza de poder. Veja, ele usa 4 expressões para falar da mesma coisa. Ele fala de algo sobreexcelente, grande e poderosa. Além do excelente, ele põe o sobre antes, então é sobreexcelente, grandeza poderosa. Ele vai usando várias palavras para falar a respeito dessa grandeza de Deus. Ele usa vários termos, ele escolhe esses termos justamente para acentuar a ideia que ele está trazendo. Então ele diz, irmãos, o que a gente recebeu de Deus é sobreexcelente, grande e poderoso. Ele está escolhendo várias palavras para falar dessa sublimidade daquilo que Deus nos deu. E o que é que Deus nos deu? Então no versículo 19 ele fala dessa sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Deus nos deu o privilégio de sermos participantes do seu poder. Ou seja, tudo aquilo que o Espírito Santo faz em nossas vidas acontece por causa do poder de Deus. Ou seja, não é por causa do poder humano. Nós não somos salvos porque nós somos fortes, porque nós somos bons, porque nós tivemos poder suficiente para nos tornarmos filhos de Deus. Não é uma ação do poder humano. O apóstolo Paulo ele poderia testificar isso. Ele poderia dizer, olha, eu só me tornei um seguidor de Cristo porque eu tive um encontro com o poder de Deus. Deus poderosamente atuou em mim lá no caminho de Damasco.
me ensinou, tirou o véu, essa expressão que ele usa aqui para os irmãos, ele tirou o véu do meu entendimento lá no caminho de Damasco, e foi por causa do seu poder, não foi por causa da minha força, não foi por causa do meu poder, mas foi por conta do poder de Deus. Isso tem muito a ver com aquilo que nós estudamos na lição passada. A iniciativa da salvação, tudo aquilo que Deus opera em nós, é uma iniciativa de Deus, é o poder de Deus que atuou em nós. Foi uma intervenção divina na história para que a gente pudesse alcançar a salvação. Lembre-se lá, por exemplo, do Êxodo, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito. Por que Deus tirou o povo de Israel do Egito? Você acha que os escravos, naquela condição que estavam lá no Egito, teriam condições de se revoltar contra o faraó e saírem do Egito da maneira como saíram? Naquele contexto, aqueles escravos não tinham condições de se revoltar e de se organizar a tal ponto de fazer todas aquelas maravilhas no Egito e saírem dali. Eles só saíram do Egito por conta da manifestação do poder de Deus. Foi Deus quem operou poderosamente na história, permitindo que o povo deixasse o Egito. E o que Paulo está dizendo é o seguinte: toda a nossa vida cristã, tudo que nós recebemos de Deus é por causa do poder de Deus. É porque Deus agiu com seu poder intervindo na história e isto permitiu que nós tivéssemos um novo destino para a nossa alma. Então é o poder de Deus, é nesse sentido que ele fala a respeito do poder de Deus, é a intervenção de Deus de um modo poderoso, de modo que nós não poderíamos fazer, e ele fez em nosso favor. Ele diz então que nós devemos pensar nessa sobreexcelente grandeza deste poder. E é um poder que atuou sobre nós, os que cremos. E de novo ele repete a expressão poder. Sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Nós somos salvos porque o poder de Deus para nos salvar operou na nossa vida. Nós somos salvos porque Deus poderosamente fez com que os nossos pecados fossem perdoados. Deus poderosamente transferiu para Cristo na cruz os nossos pecados. Então é uma ação do poder de Deus. E no versículo 20, Paulo vai falar do maior exemplo do poder de Deus. Qual é o maior exemplo do poder de Deus na história? Qual seria, na história da humanidade, a maior intervenção que Deus fez na história? Essa é uma pergunta interessante. Qual seria o maior milagre que Deus já operou? Qual foi a maior manifestação do poder de Deus que já aconteceu na história? E ele responde aqui no versículo 20. Esse poder se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo a sua direita nos céus. Qual é o evento da história que melhor representa a ação do poder de Deus, a intervenção divina na história? É a ressurreição de Cristo. A ressurreição de Cristo é o ato que mais demonstra o tamanho do poder de Deus. Por quê? Porque foi algo que nunca aconteceu na história. De alguém vencer a morte, de alguém não sofrer os danos da morte. Somente o poder de Deus poderia fazer com que a morte fosse vencida. E há comentaristas que fazem um paralelo, eu falei aqui do Êxodo, talvez um dos maiores milagres do Antigo Testamento. Isso, se você ler o livro de Salmos, você vai ver que em tempo todos os salmistas eles relembram que a maior intervenção de Deus na história até aquele momento tinha sido a travessia do Mar Vermelho, tinha sido a libertação do povo do Egito. E aí Paulo diz, agora nós temos um ato que sobrepujou aquilo. A maior intervenção do poder de Deus na história foi a ressurreição de Jesus. Foi uma ressurreição que aconteceu simplesmente porque Deus interviu. Porque a força do poder de Deus se manifestou ressuscitando Jesus dentre os mortos. E veja o que Paulo diz. O que é mais maravilhoso, irmãos? Efésios. Imagina o apóstolo Paulo pregando isso para os Efésios. No caso, ele estava aqui escrevendo. É que esse mesmo poder que ressuscitou Jesus é o mesmo poder que atua em nós. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que faz você filho de Deus. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o mesmo poder que te leva para o céu.
A mesma força que estava lá é a mesma força que está dentro de cada um de nós. E ele diz que Jesus foi ressuscitado dos mortos e Deus o colocou acima, à direita nos céus, à direita. Depois que Jesus foi ressuscitado, ele assentou-se à direita do céu, à direita do trono do Pai nos céus. E o que é interessante é que quem se assentava à direita do trono de uma grande autoridade não é simplesmente alguém que hierarquicamente está inferior àquela autoridade. Na realidade, a autoridade sempre colocava à sua direita uma pessoa que com ele governava. Era alguém que não somente recebeu a honra de sentar-se ao lado direito de uma grande autoridade, mas alguém que com essa autoridade governa, domina. Ele diz, olha, Jesus venceu enquanto esteve aqui na terra. Deus o ressuscitou dos mortos. O poder de Deus interviu para que ele ressuscitasse nos mortos e agora ele está lá governando. Lógico, ele criou todas as coisas pela palavra do seu poder e depois retornou aos céus ocupando novamente a posição de autoridade que ele já tinha. Mas agora ele voltou vitorioso da morte, assentou-se à direita do Pai nas alturas, estando acima de todo principado e poder e potestade e domínio de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. O apóstolo Paulo escolhe essas palavras aqui para falar aos irmãos de Éfeso, lembrando para você de toda a questão religiosa da cidade de Éfeso. E as pessoas ali de Éfeso acreditavam em várias divindades, acreditavam que existia vários poderes espirituais. E o apóstolo Paulo diz, não, o poder do nosso Deus está acima de qualquer outro poder que exista no universo. E lembre-se, existiam várias pessoas que criam em várias divindades e cada uma dessas divindades tinha a sua área de atuação. Né? Você tinha uma divindade que cuidava de determinada área da natureza, outra divindade que cuidava de outra coisa, e o apóstolo Paulo diz, não, o Deus que nós cremos, ele não está restrito a uma área de autoridade. A autoridade dele é sobre todo o universo. Então veja, o poder de Jesus não é um poder que se restringe apenas a determinada área da natureza. Veja o que o apóstolo Paulo escreve no versículo 21. Ele está acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Ou seja, Jesus ele tem poder sobre todo o universo e a maior demonstração deste poder foi a ressurreição do Senhor Jesus e é um poder que não se restringe também a só a época presente. É um poder que se estende ao futuro. É um poder eterno. Então é deste poder que o apóstolo Paulo está falando. O poder de Deus sobre todo o universo e não existe nenhum outro nome que esteja acima dele. Porque outras divindades, que inclusive os efésios anteriormente criam, existia uma hierarquia de divindades, e aqui não é o caso, porque só existe este poder que tenha domínio sobre todo o universo, que é o poder de Jesus. Em outras cartas, o apóstolo Paulo também fala desse mesmo poder e dessa mesma exaltação de Jesus sobre todo o universo, por exemplo, naquele famoso texto de Filipenses capítulo 2, onde ele diz que o Senhor Jesus, depois de ser humilhado na morte de cruz, Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que está acima de todo nome. Então é uma passagem muito parecida com este versículo aqui da carta aos Efésios. E veja só o que mais ele diz, no versículo 22. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, como eu disse, um assunto vai puxando o outro aqui na argumentação do apóstolo Paulo. E ele diz que Jesus ressuscitou, Jesus foi ressuscitado e assumiu a mais alta posição em todo o universo. E faz parte dessa exaltação de Jesus duas coisas, o apóstolo Paulo diz aqui. Primeiro, o fato de todas as coisas estarem sujeitas a seus pés. Ele está acima de toda a autoridade no universo e
também foi constituído como cabeça da igreja. Faz parte da exaltação de Jesus, tanto o fato de dominar sobre todo o universo, estar acima de toda a autoridade, tanto no presente quanto no futuro, e também o fato dele ser cabeça da igreja. Essa expressão, Jesus cabeça da igreja, vai aparecer outras vezes na carta aos Efésios, e é a primeira vez que o apóstolo Paulo usa essa expressão nesta carta, quando ele diz que Jesus é cabeça da igreja. Ou seja, a igreja, e aí novamente retoma o tema principal da carta aos Efésios, a igreja está conectada a esta autoridade de Jesus. Veja, no momento, a autoridade de Jesus ainda não se estabeleceu de forma completa, de forma plena aqui neste mundo. Isso acontecerá lá no futuro. Nem todas as pessoas estão sujeitas, estão submetidas por completo à autoridade de Jesus. Nem todas elas se submeteram, abraçaram a submissão ao Senhor Jesus. Mas como é que o Senhor Jesus exerce a sua soberania neste mundo, neste momento? Através das pessoas que se submeteram à sua autoridade. E quem são essas pessoas? Essas pessoas são a sua igreja. Então, toda vez que você encontrar alguém que de fato está cumprindo a vontade de Deus, alguém que de fato está representando Cristo, ele é o corpo de Cristo. Ele é a extensão do próprio Cristo. Cristo, depois de exaltado, tornou-se cabeça da sua igreja. A sua igreja é aquela que exerce a vontade do Cristo aqui nesta terra. Não vamos nos alongar neste assunto, porque esse assunto voltará em várias outras lições desse trimestre. E o último versículo desse capítulo que diz: a igreja que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Como os propósitos de Deus são cumpridos aqui nesta terra por intermédio da sua igreja, por intermédio daqueles que estão ligados a Ele, por intermédio do Espírito Santo. Mas como eu disse, esse assunto de Cristo como cabeça da igreja será retomado em várias outras lições desse trimestre, e eu convido você a estar acompanhando semanalmente os vídeos aqui deste canal. Nós daremos sequência a este estudo maravilhoso da carta de Paulo aos Efésios. E eu gostaria agora de orar juntamente com você, pedindo para que esta palavra possa, como o próprio apóstolo Paulo disse aqui aos irmãos Efésios, que não sejam apenas informações que estejam em nossa mente, mas que elas possam descer ao nosso coração. Coração aqui entendido como todo o nosso ser. Todo o nosso ser possa ser envolvido por essa certeza da vocação, a certeza do porquê nós fomos escolhidos, de qual é a nossa posição em Cristo. Esta é a oração do apóstolo Paulo pelos irmãos Efésios e é a nossa oração também hoje. Eu quero orar com você e por você nesse sentido. Amado Deus, glorioso Pai, nós queremos lhe agradecer, Senhor, pela gravação desta aula. Nós queremos lhe agradecer porque temos a certeza que o Senhor esteve presente em tudo aquilo que foi dito, em todos os sentimentos aqui envolvidos, Senhor. E nós dissemos aqui que nada acontece, Senhor, se não for a força do Teu Espírito Santo atuando nos nossos corações. Eu quero lhe pedir, Senhor, que para além das minhas palavras aqui gravadas, que o poder do Teu Espírito Santo possa se manifestar em cada coração e que cada um de nós, Senhor, tal qual foi a oração de Paulo pelos Efésios, possa acontecer também conosco. Que os olhos do nosso entendimento possam ser descobertos, para que possamos, Senhor, descobrir a cada dia o Senhor. Possamos a cada dia estar mais e mais envolvidos contigo e com as coisas maravilhosas que o Senhor concedeu a cada um de nós. Pai querido e justo, que o Teu nome possa ser glorificado e louvado nas nossas vidas e que possamos aprender mais de Ti a cada dia. Abençoe este Teu servo que está acompanhando esse vídeo neste momento. Venha trazer da Tua bênção em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém, meu querido, muito obrigado, que Deus possa abençoar a sua vida. Eu te convido a estar conosco na próxima semana, te convido também a orar por esse projeto da nossa escola dominical em Vila Perus, para que possamos continuar a gravar esses vídeos e que esses vídeos possam continuar a servir de bênçãos para todos nós. Te convido na próxima semana a estar conosco, estudando a lição de número 5. Nós vamos adentrar agora no capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios. A próxima lição é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Conto com você até lá e que Deus te abençoe.